Então, retomando os trabalhos, nós tivemos aqui como inscrições para vice-presidente o vereador Adenilson Biazus, como primeiro secretário o vereador Fernando Calfas, e haveria vaga de segundo secretário que, em tese, teria que ser ocupado por um titular. Como não houve inscrição de titular, houve a inscrição da vereadora Ivone, então, como segunda secretária. Então, nesse momento, passamos para a votação, que deve ser feita... Eu acho que vamos fazer votação como chapa. Alguém tem alguma oposição a algum desses nomes? Faz nominal. Né? Vamos fazer nominal. Teria que ser por ordem alfabética, tem a chamada ali. Onde que está a chamada? Não há necessidade, presidente. É. Todos? Só para cumprir formalidade, vereador, só para, de repente, não... É que como tem vereador titular que se afastou, é bom. Uhum. Bom, por mim é diferente. Okay, nós fazemos o nominal. Vamos fazer para nominal, cumprir a formalidade. Tá. Vereador Adenilson Biazus? Favorável. Vereador Adriano de Martini? Favorável. Vereadora Cirlei Menegola? Favorável. Vereador Fernando Calfas? Favorável. Vereador Flávio Filap? Favorável. Vereador Ivone Cirino? Favorável. Vereador João Paulo Menegatti? Vereador José Alves de Quadra? Favorável. Vereador Wilson Martins dos Santos, favorável. Então, por unanimidade, os referidos nomes foram eleitos. E já convido os senhores, então, que tomem seus assentos. Você vai lá com a segunda. Dando sequência à presente sessão, de acordo com o artigo 62, parágrafo 3º do regimento interno desta Casa, as comissões permanentes são eleitas a cada ano, ou a cada 2 anos, razão pela qual, neste biênio, teremos que indicar os novos membros para as respectivas comissões. Então, lembrando que o ideal seria que esses cargos fossem preenchidos por vereadores titulares, já que os suplentes poderão sair a qualquer momento. Neste momento, vamos para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Como presidente, Adenilson Biazus. Como relator. Pode ser, Fernando? Estamos fazendo a composição? A composição. Eu não sei, senhor presidente, tenho interesse de continuar no cargo de relator da comissão. Se assim os vereadores entenderem. Então, Mas essa comissão não foi composta já nos primeiros dias ali que nós tivemos que fazer uma votação? Não foi em composta caráter já? temporário. Como não havia iniciado o período ordinário, eu acho que foi feito só em caráter provisório. Temporário até Foi que caráter abríssemos os ordinário. trabalhos ordinários. Então, vereador Adriano como relator? Obrigado. Precisamos de um vereador para membro? Compõe. Fernando. Todos favoráveis a essa composição? Então, fica constituída dessa forma. Vereador Adenilson Biazus como presidente, vereador Adriano de Martini como relator, vereador Fernando Calfas como membro. Na Comissão de Finanças, Orçamentos, Tributação e Fiscalização, para presidente. Pode ser relator. Filap. Membro. Filap como membro. Então, a Comissão de Finanças ficou com a seguinte composição: como presidente, vereador João Paulo, como relator, vereador Edenilson, como membro, vereador Filap. Alguma oposição? Então, fica empossada também a presidente de comissão. Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Esporte, Saúde Pública e Assistência Social. Para presidente? Lá, envolve a saúde. Envolve a saúde. Presidente, vereador Adriano, para um relator? Acho que o presidente é Filap. Uma sugestão que é da área envolve a área da saúde também. Filap de presidente.
O Té. Como membro, vereador. Então, a presente comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Esporte, Saúde Pública e Assistência Social tem como seu presidente o vereador Flávio Filap, como relator Adriano e como membro José Alves de Quadra. Alguma oposição? Então, fica também constituída a presente comissão. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Urbanismo. Precisamos de um presidente. Vereadora Cirlei? Eu trocaria com o José de Quadro até na parte social, e ele que é mais entendido em obras, né? Eu acho que assim, ó, a gente tem que trabalhar com a visão de também ter um pouco de conhecimento. Aí eu troco com ele, pode ser, até. Beleza. Então, José preside essa comissão? De obras. Tem mais um. Dona Ivone também gostaria de participar? Relatora? Como membro? João Paulo. Então, a presente comissão tem como presidente José Alves de Quadra, como relatora a Dona Ivone, como membro João Paulo. Alguma oposição? Então, composta também essa comissão. Para finalizar, Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Quer ser o presidente? O Fernando não foi ainda. Eu tenho duas relatorias. Se você ficar na presidência dessa, o Fernando pode ficar na relatoria, não tem problema. Então, a presente comissão ficou como presidente o vereador Adriano, como relator Fernando Calfas e como membro o vereador Ivone. Alguma oposição? Então, também fica empossada de acordo com essa nominata. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Segundo secretário. Ivone. Dona Ivone, chamar. Isso que o nego até me ensinou. Adenilson Biazus. Presente. Adriano de Martini. Presente. Cirlei Menegola. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filapi. Presente. Ivone Cirino presente. João Paulo Menegatti. Presente. José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moção número 1/2015, de autoria do vereador Adriano de Martini, moção de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, de material elétrico, siderúrgicas, reparação de veículos e implementos agrícolas de Xanxerê, City Metal, pelos 15 anos de trabalho e luta na defesa e conquista de direitos aos trabalhadores, aos metalúrgicos de Xanxerê. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada uma placa de homenagem entregue para o presidente da City Metal, senhor Lenoir Checker, em sessão futura na Câmara de Vereadores de Xanxerê. Uma discussão? Vereador Adriano? Senhor presidente, senhores vereadores, não vou aqui já discorrer na tribuna dessa casa sobre o histórico do City Metal, do porquê dessa homenagem, dessa importante homenagem a esse sindicato aqui em Xanxerê. Peço aqui o apoio dos colegas vereadores, né, que possam votar favoráveis a essa moção e, senhor presidente, se vossa senhoria entender, que possa ser entregue essa placa na próxima segunda-feira, dia 9, na sessão, que é a data do aniversário dos 15 anos do sindicato no City Metal aqui em Xanxerê. Se vossa senhoria entender que for viável, possa ser feita a entrega nessa data, então. Muito obrigado. Se houver tempo hábil, aí não
Tem problema. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Moção número 2/2015, de autoria de todos os vereadores. Moção de condolências à família Bressanelli, pelo falecimento do senhor Ulisses Mário Bressanelli, morador desse município, ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2015. Se aprovada essa moção, deverá ser encaminhado ofício à família. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Moção número 3/2015, de autoria de todos os vereadores. Moção de condolências à família Zago, pelo falecimento de Emerson Paulo Zago, mais conhecido como Zaguinho, ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2015. Caso aprovada essa moção, deverá ser encaminhado ofício à sua família. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Moção número 4/2015, de autoria do vereador Fernando Calfas. Moção de repúdio contra o novo aumento dos combustíveis, sobretudo com a volta da CID, contribuição de intervenção de domínio econômico sobre o preço do óleo diesel. Se aprovada essa moção, seja encaminhada ela à senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, ao presidente da Petrobras e ao ministro da Fazenda do Governo Federal. Em discussão? Senhor Presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Assembleia, os presentes que nos brindam com a sua presença, cumprimentar aqui ex-vereador Nelly Saibo, que se faz presente em seu nome, cumprimento todos os demais, a família da nossa segunda secretária agora, Ivone Serino, enfim, todos que aqui se fazem presente. Senhor presidente, infelizmente, e não, como não poderia deixar de ser, em menos aí de 100 dias, volto com uma moção que, se buscarmos nos anais dessa casa, moção idêntica apresentei no mês de dezembro, vereador Té, onde o governo federal, naquela ocasião, aumentou o preço, e falo aqui, sobretudo, do óleo diesel, e já vou dizer o porquê disso. Foi um aumento médio de 10 centavos no litro. 10 centavos no litro, vereadora Shirley. Naquela ocasião, fizemos aqui um cálculo bem superficial, bem simples. Isso representaria um custo a mais no valor mensal do caminhão de aproximadamente R$ 700. Agora, para surpresa e indignação de todo o setor produtivo, seja o de transporte ou o setor agrícola, que utilizam o óleo diesel como a matriz propulsora aí para mover os tratores, as colheitadeiras, os caminhões que escoam a safra, que a cada ano bate recorde no Brasil, um aumento não de 15 centavos, como anunciado. Nem um posto de Xanxerê, nem um posto do Brasil, o aumento foi de apenas 15 centavos. Na média, foi de 21 centavos. O governo, com a volta da CID, com as novas taxas do PIS e COFINS, disse que ele calculava que ia ser 15, mas nunca é 15. Nunca é o que eles anunciam. Sempre, infelizmente, é algo a mais. Então, vamos fazer um cálculo simples aqui. 10 centavos em dezembro. 22 centavos de média agora em fevereiro. Isso dá 32 centavos. Se pegarmos o valor do diesel há 4 meses atrás, algo em torno de R$ 2,50, em menos de 100 dias, o diesel aumentou 13%. O diesel, que representa, vereador Té, mais de 52% do faturamento do caminhão. Então, significa, senhores vereadores, que o custo mensal do setor de transporte, no modo geral, aumentou 7% em decorrência do diesel. Custo geral. Isso é muita coisa, vereador Adriano, para um setor que está à beira da falência. E está aqui a vereadora Shirley, e hoje estava na empresa da família dela, na Trucan, em que um dos gerentes me relatava a preocupação pela alta inadimplência do setor. Me mostrou lá, vereador Shirley, uma pilha de cobrança. Uma pilha de cobrança, e ele me dizia, Fernando, a gente vai cobrar, e a gente sabe que o transportador não está negando a conta de má fé, de maldade, de caloteiro.
não tem condição de pagar a mecânica. Não tem condição e não vai ter. Se continuar assim, não vai ter condição de pagar a mecânica, não vai ter condição de pagar o óleo diesel. Ele vai começar a escolher, né? Qual a conta que ele vai pagar, porque o faturamento do caminhão não vai dar para pagar. A prestação do caminhão, o óleo diesel no posto, a manutenção mensal, que quem é do setor sabe que tem. Então, essa conta não está fechando, vereador Biasus. Não está fechando. Se o governo federal, e não é o PT, o governo federal é o PT, o PMDB, todos o PR, todos os partidos que compõem o governo federal, que assessoram o Ministério da Fazenda, que assessoram a presidente e o vice-presidente, se não tomarem uma medida séria e urgente, vai ser uma falência generalizada do setor, uma quebradeira como nunca vista na história, vereador Té. E essa moção é nesse sentido. É uma moção de alerta, uma moção de que algo precisa ser feito urgentemente, caso contrário, vai ser uma quebradeira. Estou falando do setor de transporte, mas todos os setores em que o óleo diesel é fundamental, e vai ter aumento de custo, alguém vai pagar essa conta, e quem vai pagar é o consumidor final, infelizmente. Então, essas breves palavras, peço mais uma vez o apoio a essa moção, que essa casa... mas o que isso tem a ver com Xanxerê? Tem tudo a ver, né? O preço do petróleo, né? O preço do petróleo nunca teve tão baixo. Em contrapartida, o governo vem com novos impostos, com novas tarifas, e encarecem aí de forma bastante preocupante esse setor. Então, com essas palavras, vereadora Shirley, se quiser complementar, agradeço. Sim, quero te parabenizar por essa sua indicação que está aí. E também, Fernando, você tem colocado a linha do transporte. Agora, aquela pilha de cobrança que tem lá para cobrar, eu pergunto para os senhores vereadores, quem paga o funcionário que está lá dentro da empresa agora no final do mês? Da onde que o que está investindo na indústria e no comércio vai buscar dinheiro se ali onde que está a base, que é o combustível, que é o transporte, que é a geração de emprego, aonde que nós vamos buscar subsídio para poder manter toda aquela turma dentro da empresa trabalhando, se não tem retorno. Aí fala-se nas empresas quando dá a quebradeira, porque tu te obriga a mandar embora pais de família que estão ali tirando o seu sustento, que é de cortar o coração. Por quê? Porque não tem mais, não se vê mais ninguém com poder de investimento. A única coisa que se enxerga aqui em nosso município, que eu estou vendo o povo comentar, podem ver, em todas as camadas sociais, a grande maioria delas, ela está investindo no que é necessário do dia a dia, que é a alimentação. E que vai ficar escassa, Fernando, a partir do momento que os caminhoneiros não puderem mais fazer esse transporte, que vai começar a faltar o produto nos mercados aqui para nós também. Então, é uma cadeia que vem gerando e vem parando o crescimento do nosso país. Começa por aonde? Começa nesses aumentos de imposto. Aí o governo federal diz que as pessoas que têm uma empresa, que têm uma indústria, que gera emprego, eles enriquecem nas costas dos pobres. Mas da onde, gente? Onde é que nós vamos buscar o sustento para manter aquelas pessoas lá trabalhando? Onde é que nós vamos tirar o salário dele no final do mês, se o motorista, se quem está fazendo o transporte, quem está trazendo a nossa riqueza para o nosso país, não tem como fazer o transporte e não tem como manter o seu próprio caminhão, que vocês sabem que uma vez, Fernando, eles fazem o serviço, 2 também, até 3, e deixam pendurado na empresa, mas depois a empresa se nega a fazer, por causa do quê? Da falta de pagamento. Então, para vocês verem a grande dificuldade que está no nosso país, de hoje você manter uma empresa, de você gerar emprego. Onde que está a geração de emprego, gente? Nesses aumentos que estão ocorrendo? Por isso que a Defesa Civil está crescendo.
Está crescendo porque você investe, quem tem dinheiro está investido em condomínios, e vão alugar e não vão se incomodar no final do mês com encargos sociais de um funcionário. Mas e aonde essas famílias vão tirar o seu sustento? Então, está bem preocupante a situação, eu falo a nível nacional, porque se nós, brasileiros, continuarmos aceitando que vem aí mais um aumento de combustível, Fernando, né? Não vai parar por aí, não. Vem aí aumento de luz. Eu quero dizer a vocês, aonde é que nós vamos parar? Aonde? Quem vai gerar emprego? Quem? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Ainda em discussão? Vereador Biasus? Senhor presidente, demais colegas, gostaria de parabenizar o vereador Fernando Kalfas por essa iniciativa, e ela vem a calhar justamente aquilo que eu levantei na tribuna. Eu acho que nós temos que repensar o Estado como um todo. E quando eu falo repensar o Estado, eu falo em gestão pública. E quando eu falo em gestão pública, necessariamente eu tenho que falar da relação receita e despesa, que é a partir daí que todos os direitos, todas as situações são resolvidas ou não pelo Estado. E o que está acontecendo hoje? O Estado está arrecadando menos do que ele necessita. Aí nós podemos nos perguntar, a carga tributária é baixa? Não, a carga tributária é alta. Mas então o que está acontecendo? O governo está gastando mal. E eu falo isso em todos os níveis de governo. Repito, não é uma crítica segmentada, não é uma crítica direcionada, é uma crítica à gestão pública como um todo. Porque se você não administrar bem os recursos que tem, é óbvio que vai chegar um momento que o governo vai ter que suprir de alguma forma. Ou seja, como é que ele pode suprir? É aumentando os tributos, como é o caso, ou reduzindo despesas. Só que na redução de despesas nós vemos que os governos não o fazem. Em contrapartida, para cumprir, honrar seus compromissos, sob pena de infringir a lei de responsabilidade fiscal, que já aconteceu e o Congresso Nacional votou aquela medida provisória que alterou as metas do superávit primário, justamente por quê? Porque o governo federal não cumpriu essas metas que estavam em lei. Então, o que nós devemos fazer? Nós, como cidadãos e como também parlamentares, é cobrar dos nossos representantes justamente essa responsabilidade no gasto do dinheiro público, porque se não houver essa responsabilidade, quem vai pagar a conta somos nós. E nós estamos pagando a conta nos combustíveis, indiretamente em todos os demais produtos que nós adquirimos, nós estamos pagando a conta hoje com a supressão da pensão por morte, nós estamos pagando a conta os trabalhadores com a supressão parcial do seguro-desemprego, enfim, nós que vamos pagar a conta. Então, para agravar a situação especificamente do setor de transporte, nós vemos que o Brasil, por exemplo, investe muito pouco em logística, estradas e outras questões envolvendo esse segmento. E o que acaba isso acontecendo, gerando? Também aumento da despesa do transportador. Esses dias discutimos com o Dr. Nelly e outras pessoas sobre o momento que o Brasil e o mundo enfrentam. E nós constatamos que, no último ano, a China passou a ser a maior economia do mundo. Aposto que alguns de vocês, ou muitos, não sabem ainda que hoje a maior economia mundial, em números absolutos, é a China. Claro que em renda per capita ainda é os Estados Unidos, e muito tempo ainda vai continuar sendo os Estados Unidos, porque a China tem uma população imensamente maior do que qualquer outro país do mundo. Mas lá hoje se arrecada mais por quê? Porque a China é o país que nos últimos anos mais investiu em logística, em infraestrutura. Aqui no Brasil, enquanto nós demoramos 10 anos, como nós já estamos demorando para falar da Ferrovia do Frango e de outras obras tão importantes, Brasil afora, lá eles fazem uma ferrovia em 2, 3 anos, entre o planejamento, o projeto e a execução.
E isso também tem repercussão não só no setor de transporte, mas na própria arrecadação do país, porque muitos investimentos externos vêm quando existe uma logística, uma infraestrutura adequada. E, em contrapartida, se nós não tivermos isso, os nossos investidores aqui brasileiros, que são nativos da terra, vão procurar investir em outros países. Então, a gestão pública como um todo no Brasil tem que ser repensada. Ela tem que ser planejada novamente, tem que se gastar bem, não somente se falar em arrecadação, tem que se diminuir o quanto pode, o quanto que o governo realmente possa cortar as despesas, porque senão essa conta nunca vai fechar. E aí, infelizmente, é o único meio do governo reequilibrar essa equação receita e despesa é justamente aumentando tributos, que é o que ninguém quer e ninguém mais suporta, porque o Brasil hoje tem a segunda maior carga tributária da América do Sul, a segunda, né, repito, que perde só para a Argentina, e está entre as 20 maiores do mundo. Então, essa situação, obviamente, tem que ser repensada, e nós aqui, vereador Fernando Kalfas, na base, temos que cumprir o nosso papel. No passado, o nosso saudoso Ulisses Guimarães diz e dizia que o político tem medo do povo na rua. Esse é o único receio que o político tem. E a maior arma que nós temos é a luta, é a manifestação. E, infelizmente, o Brasil se tornou pacífico demais em relação a isso. E eu até falava, mais uma vez, com o doutor Nelly, que eu me sinto, de certa forma, triste de não ter nascido 20 anos atrás e ter participado de todas aquelas lutas que levaram esse país à redemocratização. Quem conseguiu isso foi o povo, porque foi às ruas. E agora o povo, infelizmente, reclama e não faz a sua parte. Mas quem elege os governantes que estão aí? Então, é uma situação de nós repensarmos, de nós começarmos aqui, conscientizando nossos amigos, cada um lá no seu segmento, procurando conscientizar todo mundo, porque se não houver essa conjunção, esse pensamento coletivo, infelizmente, as coisas vão continuar do jeito que estão, porque isso é bom para quem está no poder. Mas para nós que estamos aqui trabalhando e necessitando dos direitos que o governo deve nos assegurar, nós que padecemos. Então, fica essa reflexão para que nós, de fato, façamos a nossa parte, reivindiquemos os nossos direitos, porque, senão, a situação, infelizmente, não vai mudar, ou, pelo menos, num futuro próximo. Seria isso. Obrigado. Ainda em discussão? Gostaria de parabenizar o vereador Fernando aí pela iniciativa e dizer que, de fato, isso já vinha sendo anunciado ainda no período eleitoral do ano passado, e que não ficou apenas na questão do combustível, entre tantas outras medidas que vão certamente aí atingir a camada mais humilde, a camada trabalhadora do nosso país. Em conversa aí com o gerente de banco hoje à tarde, ele me informava que já estão fazendo construção de galpões aqui na região para recolher maquinária agrícola, que foi comprado aí com o programa do Mais Alimento, porque o povo não está conseguindo pagar. Então, o valor, o que é pago hoje pelo produto, né, pelo leite, pelos grãos, não está atendendo a necessidade lá do produtor, que agora tem mais essa ajuda, que é o aumento no combustível. Já foi anunciado agora para o mês que vem mais um reajuste de 27% sobre a fatura de energia elétrica para a região sul e sudeste. O que isso quer dizer? O governo chegou à conclusão de que não pode mais manter com os valores aí do Tesouro Nacional programas assistenciais, Luz para Todos, entre outros, e resolveu passar essa conta para o consumidor. Então, o pessoal aqui da região já pagava isso de forma indireta, agora vai pagar de forma direta, e ainda sobre isso vai pagar também a tributação, vai pagar imposto. Nós não tivemos aí o reajuste na tabela do imposto de renda, que atingiu uma boa parte aí dos trabalhadores, e em especial os trabalhadores do setor de metalurgia. Então, a gente sabe aí que a família tem empresa, e agora os empregados lá estão apavorados que não pagavam, agora vão ter que começar a pagar imposto de renda.
Então, diversas medidas que vão afetar. O povo está pagando a conta por um problema de gestão. Tivemos recentemente aí anunciado um balanço, né, da Petrobras, que anunciou um prejuízo aí de mais de 88 bilhões decorrência aí da corrupção. E, se não bastasse isso, uma desvalorização de mais de 200 bilhões. Então, o valor da empresa se diluiu entre perdas com desvalorização e o valor da corrupção. Então, e quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Nos Estados Unidos, a gasolina está sendo comercializada a um valor em torno de R$ 1,14. No Paraguai, R$ 1,40, que a gasolina sai daqui. A Petrobras, que fornece ali para o Paraguai, eles estão pagando com um preço em conta. E nós, o povo brasileiro, amargando uma série de desmandos, série de corrupção, o que, de fato, prejudicou imensamente aí toda a nossa população brasileira. Então, parabéns, vereador, pela sua propositura. Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação número 1/2015, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através das Secretarias de Esporte, Cultura e Lazer, Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize estudo e, posteriormente, reforma no Ginásio Municipal Benjamin Menegola e no Ginásio Municipal Ives Guissardi. Discussão? Senhor presidente, senhores vereadores, agradeço aqui a contribuição da vereadora Cirlei, né? O ginásio Ives Guissardi está sendo reformado, é isso, vereador? Mas, mesmo assim, quero aqui solicitar e continuar com a indicação do ginásio Benjamin Menegola também, que possa passar por reformas, né? Eu não havia acompanhado, porque não estive nos últimos dias acompanhando a obra, mas inúmeras reclamações desde o ano passado vêm sendo feitas, né? Então, a gente pede também que o Executivo estenda também esse projeto para também o outro ginásio, para solucionar os problemas, especialmente do teto e a parte da revitalização das quadras também para a prática de esportes. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Sendo assim, encerro a presente sessão e marco a próxima para o dia 9 de fevereiro de 2015, às 18h30, na sede desta Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos.